Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar as nossas equações para o cálculo dos reatores. Hoje nós vamos ver como a gente pode usar o conhecimento que a gente já tem para o cálculo dos reatores que operam em regime adiabático não isotérmico. Pessoal, olha só as considerações que a gente já tem até agora. Vamos considerar que a operação é adiabática, claro, ou seja, a quantidade de calor trocada com o reator com a vizinhança é igual a zero. Vamos considerar que não é realizado nenhum trabalho além do trabalho de escoamento, tá? Então, WS é igual a zero. E a gente vai considerar também que todos os reagentes entram na mesma temperatura. Então, a gente vai considerar aqui, TI é igual a T0, todos entram na mesma temperatura, tá bom? Então, a gente vai rearranjar a equação 28, que a gente viu nos nossos vídeos passados, tá? Para que ela seja expressa em função da conversão. A equação 28, ó, para vocês lembrarem, ela está aqui em cima, tá aqui, ó. Tá bom? Ela é a nossa equaçãozinha final do balanço de energia, tá? Então, olha só, pessoal, aqui a gente vai ter a conversão em função do θi, que é a relação das vazões de alimentação, Cp de cada um dos componentes e a diferença de temperatura em que ele está para a temperatura de alimentação. Aqui o ΔH padrão de reação numa temperatura de referência. E aqui a variação dos ICPs, né? A variação do CP, os ICPs dos produtos menos os ICPs do reagente, vezes essa diferença de temperatura aqui, T menos TR. Tá? Então, olha só, essa equação que a gente tem aqui, ela vai se aplicar para o CSTR, para o PFR, para o PBR e também para o reator batelada, tá? Para todos eles que, quando eles operarem em regime adiabático, a gente vai poder usar essa equação. Então, olha só, para quando Q igual a zero, o trabalho de eixo é igual a zero, né? Essa equação 29 ela vai fornecer para a gente uma relação entre a temperatura e a conversão. É o que a gente já tinha visto anteriormente, né? Então, a gente vai usar ela, em muitos casos, em conjunto com o balanço molar. Então, a gente vai resolver o balanço molar junto com esse balanço de energia para poder calcular qual é a temperatura em cada ponto do reator, qual vai ser a conversão em cada ponto, e assim por diante. Tá bom? A gente vai usar essa equação para o projeto dos reatores. Então, olha só, se a gente considerar aqui esse termo aqui, ó, ΔCP e esse ΔT aqui, ó, se ele for muito menor que o calor de reação, dê uma olhadinha naquela reação lá, naquela equação anterior, 29, ela vai se transformar numa reta. Ó. Se a gente plotar a conversão do balanço de energia, né, aquela equação do balanço de energia, pela temperatura, ela vai dar uma reta. Tá vendo aqui? Ó? Vai dar uma reta, dadas essas considerações aqui. Tá bom? A gente vai fazer a solução não gráfica agora, mais tarde a gente vai precisar disso para fazer a solução gráfica, tá bom? Olha só, pessoal, a gente pode rearranjar aquela equação que estava em função da conversão. Agora a gente vai explicitar a temperatura. Se a gente explicitar a temperatura, é a mesma equação, né? Só rearranjada aqui, ó. Aqui está a conversão, tá? Aqui está o ΔCP, aqui está os mesmos termos, estão todos aqui, tá bom? Então, olha só, pessoal, agora a gente vai ter que usar o que a gente já aprendeu lá para os reatores isotérmicos, né? Lembra que a gente conversou que a gente usar o mesmo raciocínio, né, para o cálculo do não isotérmico? Então, ó, a gente começa com o balanço de massa, que é FA zero, né, vazão de ar na entrada, dx dt, variação da conversão com volume, vai ser igual a taxa de reação, que vai ser expressa como uma função da conversão e da temperatura. Tá bom? Então a gente vai resolver tudo isso junto. Olha só a sequência que o nosso livrinho de texto dá para fazer o projeto. Olha só. Ele dá um algoritmo, né? Dá uma sequência de passos para a gente poder fazer o projeto. Vamos olhar eles com calma aqui, ampliado? Olha só. Ó, então vamos pensar nessa reação reversível aqui, ó, A dando B. Uma reação reversível, né? Então, ó, vamos considerar que ela é conduzida num PFR. E a gente vai desconsiderar a perda de pressão, tá? E vai imaginar que o ar entra puro. Tá bom? Só considerações a gente pode alterando depois na hora de resolver os exercícios, tá bom? Então o balanço molar para esse reator vai ser isso aqui, dxdv menos RA sobre FA0. Tá? A gente vai usar a lei da velocidade aqui, ó, para expressar a taxa de reação em função das concentrações, tá vendo? K, constante da reação,
Ca, concentração de A, Cb, concentração do B, e Kc, que é a constante de equilíbrio. Tá? Aí a gente vai escrever a constante da reação como uma função da temperatura, tá vendo? Então, ó, a constante de reação em função da temperatura ponto a ponto do reator, é esse Tzinho aqui, tá? T1 e K1 de T1 se trata do valor da constante de reação numa temperatura conhecida. Então, geralmente eu tenho, né? Essa reação ela tem uma constante X, né, tal, numa temperatura que é conhecida. Então, eu jogo aqui para descobrir a constante em outras temperaturas, né? Eu sei em uma, eu quero calcular em outras. Tá bom? Pro caso do ΔCp igual a zero, que é muito comum, né, nas reações, olha só, o Kc, que é a constante de equilíbrio, eu posso escrevê-la da mesma forma. Ó, ela é um Kc2 em função de uma temperatura T2 conhecida, um Kc2 conhecido, um T2 conhecido, ΔH da reação, constante dos gases e a temperatura. Tá? Continuando, pessoal. Ó, aqui as relações estequiométricas para o caso de uma reação em fase gasosa. Então ele vai considerar aqui que o epsilon é igual a zero. Lembra o que é o epsilon? O epsilon é a variação fracionária do número de mols de A em relação ao número de mols total. Né? É a relação entre os coeficientes estequiométricos dos produtos e dos reagentes, tá bom? Aqui a gente vai considerar que P igual a P0 e a gente vai ter as relações da concentração com a fração volumétrica dados por essas duas equações, para Ca em relação à concentração de entrada, conversão, e a relação às temperaturas, né? Temperatura de alimentação e a temperatura em que ele está. Tá bom? Para o B é a mesma coisa, né? Ca0x, a temperatura que ele está, a temperatura de alimentação e a temperatura que ele está. Notem que essas equações elas mudam um pouquinho, tá? Para o caso de gás e de líquido, ela muda um pouquinho, tá bom? Essas são válidas para o gás. Então a gente substitui isso na lei de reação. Então a gente vai ter KCa0, constante da velocidade, a constante de reação, a concentração de A na entrada. Aqui a conversão e a constante de equilíbrio e a relação para as temperaturas, tá bom? Isso aqui ela vale para o gás também, tá? Para o líquido ela fica um pouquinho diferente. A gente vai ver no exercício, tá bom? Ó, então o que a gente vai fazer, né? A gente vai relacionar a temperatura e a conversão através do balanço de energia. O balanço de energia que vai dar a relação para a gente do quanto a temperatura muda por causa da variação da conversão, no caso da reação ser exotérmica e endotérmica, né? E como que a conversão vai mudar por aquele sistema estar numa temperatura diferente. Se ele está numa temperatura maior, ele vai reagir de um jeito, se ele está numa temperatura menor, vai reagir do outro. Tá bom? Então a gente vai resolver aqui a equação 29. Vamos considerar que a quantidade de calor trocada é igual a zero, claro, porque a operação é diabática. Esse termo é desprezível, né? E aí a gente vai ter T em função da conversão, que é essa equação que a gente já tinha visto anteriormente, né? Aquela de cima só ele colocou com outro nome aqui, porque está dentro da tabela. Então se eu tiver A puro e o ΔCp for igual a zero, eu vou poder escrever, vai cortar aqui, né? Cortar aqui. Eu vou poder escrever a temperatura em cada ponto dentro do reator como uma função da temperatura que ele entra e o termo em função da conversão, tá vendo? É uma reta de t em função de x. Beleza? Então, o que a gente vai precisar resolver aqui, pessoal? A gente vai precisar resolver todas essas equações simultaneamente, porque todas elas estão ligadas uma na outra, né? A temperatura muda, a conversão muda, né? E assim por diante. Então, a gente precisa calcular elas, todas as equações, ponto a ponto do reator. Tá bom? Então, quando a gente resolve todas essas equações, a gente pode encontrar qual é o volume total do reator, pelo balanço de massa, né? Qual é o volume total do reator para atingir uma certa conversão, por exemplo. Então, eu tenho um reator tubular, né, que é um tubo muito longo, eu preciso saber qual que é o tamanho desse tubo, para que lá na saída a conversão seja o que eu quero, 70%, 80%, 90%. Entendeu? Vai depender dos parâmetros do que eu preciso da planta, né, da planta industrial, qual é a conversão final que eu preciso na planta industrial. Tá? Então eu vou fazer o cálculo e falar, não, esse reator ele tem que ter um comprimento tal, que dependendo do diâmetro que ele tem, ele precisa ter 1 metro cúbico, né, de volume. Então eu sei o diâmetro, eu sei qual vai ser o comprimento dele. Beleza? Esse é mais ou menos o raciocínio que a gente vai usar, tá bom? Então eu posso resolver isso de duas formas, né? Posso resolver ou na mão,
no braço, ou eu posso resolver com algum pacote computacional. Então essas equações aqui a gente consegue resolver ela por Simpson, né? Ou 3/8 de Simpson, 1/3 de Simpson, a gente consegue resolver por Simpson tranquilo. A gente aproxima as integrais pela regra de Simpson, né? Ou a gente pode usar o MATLAB, né? Pode usar o MATLAB também, né? Pode usar um pacote de resolução DDO, que é embutido no MATLAB, coloca as equações lá e ele resolve pra gente. Tá bom? É interessante que a gente consiga saber dos dois jeitos, né? A gente consiga resolver tanto na mão quanto usando o computador. A gente não vai resolver isso na mão na vida da gente, né? A gente vai tem que usar, né? Tem que aprender a usar. Tem que aprender a usar um pacote computacional, tá bom? Beleza? Então, ó, esse é o exemplo que a gente vai fazer quando a gente estiver junto. Ó. Então, o butano o normal, o N-butano, C4H10, ele precisa ser isomerizado ao isobutano num reator de escoamento uniforme, no reator tubular. Então, essa reação elementar que é reversível deve ser conduzida adiabaticamente em fase líquida, sob alta pressão, usando essencialmente traço um catalisador líquido, que promove uma velocidade específica de reação de 31,1 hora na menos 1, numa temperatura de 360 Kelvin. Tá? A alimentação, no caso, vai ser feita a 330. Olha só. Na letra A, ele quer que a gente calcule o volume do PFR para que a gente processe 100 mil galões por dia, que dá 163 kmol por hora, até 70% de conversão, de uma mistura que entra 90% de N-butano, e 10% de isobutano, que no caso ele vai considerar como se fosse um inerte. Tá? Aí na letra B ele pede para a gente plotar ao longo do volume do reator, né, conversão de equilíbrio, a temperatura e a taxa de reação. E a gente analisa, né, o que a gente pode tirar de informação disso. E outra coisa que ele quer é que a gente calcule o volume de um CSTR para alcançar 40% de conversão. Então, ou seja, ele quer que a gente faça o cálculo para um PFR adiabático e para um CSTR adiabático. A gente vai comparar os dois, né? A gente pode comparar os dois para ver que informação a gente pode tirar resolvendo os dois, tá bom? Então a gente vai fazer isso aí junto, a gente vai usar bastante conhecimento de vocês do início de reatores, né? A gente vai usar o gráfico de Levenspiel, vai usar os balanços de massa, vai usar os balanços de energia que a gente aprendeu aqui, tá? Para poder encontrar essas respostas, tá bom? Então, assistam o vídeo de novo, se precisarem, anotem as dúvidas, tá? Para a gente conversar, e a gente se vê no próximo encontro para resolver um exercício, tá bom? Obrigadão, até mais.